Por que eu procurei o CEMIB? Na verdade, eu brinco que não fui eu que procurei o CEMIB, foi o CEMIB que me encontrou. Eu morava em Minas Gerais, em Belo Horizonte, era o ano de 2020, um período de pandemia, e eu estava passando por um processo de transição de igreja, e eu falo também do processo de transição da minha vida espiritual. E o CEMIB, a página, começou a me seguir, e eu já tinha ouvido falar do CEMIB, mas o CEMIB que tinha em Autônia, né, da Betânia, e pensei que era o mesmo e comecei a seguir. Só que à medida que eu fui consumindo ali os conteúdos, na época, por conta da pandemia, tinha muitas lives. Então, coincidiu que era uma fase que eu estava em busca de Deus, em busca de entender melhor, de mudar meu relacionamento. Eu fiquei 17 anos numa igreja que não era bíblica, que não tinha uma teologia saudável, que não tinha os valores que Deus aprova e nos ensina. Então, foi um recomeço para mim. Então, eu segui a página de volta, comecei a consumir ali os conteúdos e quando chegou no ano de 2021, eu me voluntariei para ajudar na rede social do CEMIB, porque como eu acompanhava, eu via que não tinha postagens contínuas e como eu sou da área, eu sou jornalista, trabalho com marketing, eu falei, eu vou me voluntariar para ajudar, porque era um seminário que estava transformando a minha vida e ser voluntária era a forma que eu tinha de alguma maneira agradecer todo o bem que o CEMIB estava fazendo para mim. E aí comecei a ajudar, mesmo à distância, mesmo morando em Minas Gerais, e logo em seguida o Rumenig me fez a proposta, o Rumenig é o diretor do seminário, de me dar uma bolsa de estudos como forma, né, de pagar ali o que eu estava fazendo. Então eu aceitei, comecei a fazer o CEMIB EAD e daquele dia em diante foi transformador para a minha vida. E formei no CEMIB mesmo sendo formada em teologia, em faculdade teológica, sendo bacharel em teologia, e ter feito o CEMIB acrescentou muito mais, eu vou dizer assim, que foi muito mais transformador do que o tempo que eu fiz faculdade de teologia. E depois de formada, né, no CEMIB, de ter concluído esses 2 anos e repeti muitas matérias por escolha minha, não foi porque eu fui reprovada, mas porque eu entendi que eu podia aprender mais, então assisti EAD, assisti presencial, várias disciplinas, e depois Deus me deu o presente de poder agora ser professora do CEMIB e poder contribuir ainda mais com o grande bem que o CEMIB fez para a minha vida e ainda faz. O que eu aprendi no CEMIB que foi fundamental para a minha jornada cristã? Eu não consigo separar uma disciplina só, porque quando eu comecei a fazer o CEMIB, eu estava vivendo uma crise de fé, eu estava muito ferida, magoada com a igreja, com as pessoas da igreja, não com a igreja de Cristo. Eu ainda cria na igreja de Cristo, mas eu havia perdido aquele desejo, vontade de continuar servindo. Eu ia à igreja, mas eu não queria me envolver mais devido às circunstâncias que eu vivi na igreja, que eu passei 17 anos. E todas aquelas dores e feridas me afastaram muito de servir. Então o CEMIB foi tratando de alguma forma também, claro, as pessoas que estavam lá ao meu redor em Minas, mas o CEMIB contribuiu, foi uma ferramenta, um instrumento que Deus usou para tratar meu coração, para me curar mesmo, através dos ensinos que eu recebia. Quem estudou na época comigo sabe o tanto de pergunta que eu fazia mesmo à distância. Se você assistir as gravações do período ali de 2021, você vai ouvir minha voz várias vezes, porque eu tinha muita sede de conhecer e também eu queria mudança, transformação no meu coração. Então o CEMIB como um todo, né, me modificou a minha forma. Como eu disse, eu formei em teologia, mas foi uma teologia muito acadêmica, muito teórica, de muitos livros e muito numa vertente calvinista. E o CEMIB me trouxe o entendimento da Bíblia por completo. E não só um conhecimento teórico que eu entendo e na teoria, mas sobretudo prático. Então eu leio a Bíblia, eu entendo o que está escrito ali, eu consigo aplicar na minha vida e ainda consigo trazer essa aplicação para a vida de outras pessoas. Então é uma dupla bênção, é uma bênção para mim e para poder abençoar outras pessoas também. Mas se eu pudesse destacar assim, matérias que foram assim, especiais para mim e que me fizeram assim, olhar para a Bíblia de uma outra forma, foram todas as matérias de teologia judaica. Teologia judaica é a teologia da história judaica. Eu não sei se eu estou confundindo os nomes, mas todas as duas que eu fiz
Até não estava na grade inicial de quando eu comecei o curso, mas eu fiz depois aqui presencial, já morando no Rio Grande do Sul, já morando em São Leopoldo e sendo membro da Betânia São Leopoldo, e foram aulas assim que eu fiquei maravilhada, que me fizeram assim, eu sou uma pessoa muito criativa, muito imaginativa, e essas teologias, a história da teologia judaica foi muito legal, me fez assim amar mais ainda o Antigo Testamento e amar ainda mais a Bíblia. E por que eu recomendaria o CEMIB? Eu recomendaria para qualquer pessoa, mesmo que você já tenha até feito ensino superior como eu fiz em teologia, porque a teologia do CEMIB, ela é uma teologia que não te transforma num acadêmico teórico, mas te transforma num cristão de verdade, um cristão que ama a Deus, um cristão que ama as pessoas, um cristão que pega essas informações, coloca em prática na sua vida e ainda ajuda outras pessoas. Então é um seminário prático, você não sai daqui só com N teorias e livros na sua cabeça para ler, mas você sai daqui sabendo o que fazer com o que você leu na Bíblia, o que você aprendeu nas aulas. Então todas as ferramentas, desde as aulas que são teológicas ou as aulas que são mais ferramentas práticas, você une as duas e você vai se tornar um cristão muito abençoado e um servo de Deus que vai ser capaz de amar a Deus e inspirar outras pessoas também a amar esse Deus e a servi-lo com excelência.